Agora que a gente viu todas as informações iniciais do Neo4j, com sua história e as principais características, a gente vai ver um pouquinho do banco de dados em si. Antes de mais nada, queria mostrar para vocês que aqui na lateral nós temos as informações do banco. Aqui embaixo nós temos os scripts salvos e alguns exemplos de scripts. Logo abaixo nós temos a parte de documentação, onde você consegue ver todas as introduções, parte de ajuda, que vão te direcionar para o site do Neo4j. Aqui também nós vemos um pouquinho sobre a origem, né, quais são os tipos de pesquisa. Na lateral de cá a gente consegue ver onde nós temos alguns exemplos de codificação, tá? Ele mostra como utilizar cada um dos comandos, que é mais ou menos o que a gente vai ver aqui em forma de vídeo. E na lateral de cá a gente consegue ver a parte sobre informações de sistemas. Tudo isso explicado, vamos para o início de codificação. Para início, nós temos o create, que é o comando utilizado para criação, tanto de nós quanto de relacionamentos. Nós temos o match, que é responsável pela parte de busca, né? Seria mais ou menos o nosso select no banco de dados relacional. Nós temos o set, que ele é responsável por fazer o update, né? Ou seja, você faz alterações em nós que já foram criados. E você tem o delete e o delete. O delete você faz exclusão de nós, né? Você cria um nó e vai apagá-lo sem ele ter nenhum tipo de relacionamento. Já o detect delete, você vai fazer a exclusão do nó com qualquer tipo de relacionamento que ele tenha, ok? Sem mais delongas, vamos para a codificação em si. Eu vou trazer um breve exemplo em que eu vou criar duas pessoas num banco de família, ok? Essas duas pessoas, elas se chamam Raquel e ela se chama, e ele se chama, no caso, o Lucas, ok? Vamos lá. Eu vou criar primeiro membro da família, tá? Então, create. Abro parênteses, toda a codificação do banco ela é feita entre parênteses. Eu vou indicar aqui que eu estou criando um grupo chamado membro, ok? Toda vez que eu vou fazer criação de grupo ou relacionamento, eu uso os dois pontos antes, tá? Então, eu abro chave para indicar que essa pessoa tem um nome e que o nome dessa pessoa é Raquel. Caso eu queira, por exemplo, informar a idade da Raquel, eu posso também colocar uma vírgula e seguir, por exemplo, idade. 2 pontos, 48, por exemplo. Eu posso dar um play para poder executar esse código ou usar o Ctrl Enter. Ele indica para a gente que já foi criado. Se a gente vem aqui na lateral, ó, a gente já vai ver que foi criado o grupo membro e dentro desse grupo membro nós temos a pessoa chamada Raquel, que ela não está sendo exibido porque está mostrando a idade da Raquel. Mas caso eu queira fazer essa alteração, eu posso clicar aqui em membro e aqui embaixo você tem as opções de exibição desse nó, que eu vou deixar como nome para facilitar a nossa vida, ok? Agora eu vou criar o segundo membro, que é o Lucas, ok? Mesmo processo. Create. Eu indico que eu quero criar num grupo membro e que essa pessoa ela tem o nome Lucas. Só que dessa vez eu não vou criar uma variável com o nome idade. Eu posso criar com o nome de sobrenome, por exemplo. Então, dou uma vírgula, indico o nome da variável e coloco Silveira. E rodo. Mais uma vez, temos o nó criado. Quando a gente consulta, tá aqui os dois nós, ok? Agora vamos supor que eu não quero usar essa aba lateral. Eu posso fazer a pesquisa diretamente daqui, ó, usando o comando match. Então eu posso vir aqui, ó. Aí aqui eu vou definir um apelido que é só para poder carregar as informações dentro dessa variável, que eu vou chamar aqui de T, por exemplo. E eu vou pedir um return dessas informações que estão nessa variável.
Quando eu rodo, tá aqui, Lucas e Raquel. Nesse momento, nós vamos criar o primeiro relacionamento. Como eu disse no início, Lucas e Raquel são casados. Então a gente vai fazer aqui, ó, o match, tá? Porque eu vou recuperar essas informações. Eu vou criar novamente um apelido que eu vou colocar da letra M, porque ele faz parte do grupo membro, tá? M1 ponto membros, perdão, 2 pontos membro, enquanto where M1 for de nome igual a Lucas, e o mesmo processo embaixo para eu poder chamar Raquel. M2, 2 pontos membro, enquanto M2 ponto nome for igual a Raquel. Aí nesse momento eu vou criar o relacionamento. Eu dou um create M1 fazendo referência a Lucas está relacionado com M2. E aqui eu vou indicar qual é o tipo de relacionamento entre esses dois hífens aqui. Eu vou indicar que ele é casado. Verifica, por exemplo, que a gente está usando os 2 pontos porque a gente está criando relacionamento mais uma vez, tá? E eu rodo. Create o primeiro relacionamento. Se eu dou mais uma vez o match, né? E, por exemplo, returne T. Aqui embaixo a gente vê agora, ó, que mostra o relacionamento dos dois como casado. Tá vendo? Só que eu queria ter colocado no Lucas, por exemplo, a idade. Eu precisava de ter colocado a idade do Lucas. E eu não tinha essa informação porque eu não coloquei inicialmente. Então a gente vai usar agora o set. Ok? Como é que a gente vai fazer? A gente vai buscar o Lucas. Então, eu vou criar aqui o apelido, né, o M, que é uma variável provisória, de nome Lucas. E nesse momento eu defino o que eu vou colocar. Eu uso a variável, o comando set. Eu referencio ao apelido que eu usei, M. E agora eu vou criar a idade. Aqui está indicando para a gente idade porque a gente já colocou a idade em Raquel. Mas se eu quiser colocar alguma outra informação, eu posso criar essa variável aqui também, tá? Só que eu vou usar a idade porque é o exemplo que eu já tinha dado antes. Idade igual a 50. Aí nesse momento eu vou pedir para retornar N. O que acontece? Quando a gente vem em cima de Lucas, idade 50, nome Lucas, sobrenome Silveira. Perfeito? Vamos criar aqui uma terceira pessoa que não faz parte da família, só para a gente ter um exemplo de como apagar, tá? Eu tenho aqui um membro, que eu vou criar dentro de membro, na verdade, perdão. O nome dessa pessoa é José. Ok? Eu vou dar um match mais uma vez, só para a gente verificar aqui. Opa, esqueci de dar o return. E a gente vai ver aqui, ó, que nós temos o José, que não faz parte do exemplo que eu tinha dado, né? Não faz parte dessa família. Como que a gente vai apagar esse José? A gente vai vir aqui, ó. A gente vai usar o delete, entendeu? Porém, a gente, antes de usar o delete, a gente tem que chamá-lo. A gente vai usar o match
membro, enquanto o nome for José. E nesse momento eu vou definir que eu quero deletar, né? Esquecemos de colocar aqui, por exemplo, o apelido, né? A variável provisória. Eu defino aqui que eu quero deletar M. Caso a gente queira conferir se esse membro ele foi apagado corretamente, nós podemos dar um match, né? Como a gente já fez anteriormente. E nós vamos ver que só temos Lucas e Raquel. Agora vamos supor que eu quero apagar o banco inteiro, tá? Apagar os dois registros que nós temos, que é Lucas e Raquel. Se eu tentar apagar todo mundo usando o comando delete, ele vai informar para mim que não é possível, porque nós temos aqui, ó, relacionamentos. Então, para fazer isso, nós vamos usar o comando detach delete. E nesse momento nós verificamos aqui, ó, que foram apagados os dois nós e o relacionamento que eles tinham entre eles. Ok? Para conferir, damos mais uma vez um match. Seguir um padrãozinho, né? Colocar minúsculo. E aqui embaixo nós verificamos que não temos nada gravado e nenhuma alteração. Então é isso. Esse foi um exemplo rápido de como a gente manipula esses dados dentro do Neo4j. Obviamente tem N comandos e N possibilidades diferentes, mas esse é só um exemplo bem fácil para a gente conseguir entender previamente como funciona. Nós, né, o grupo inteiro, esperamos que possa instigar você a ter mais curiosidade sobre a documentação e sobre a manipulação. E agradecemos a atenção de vocês. E até a próxima.